Depois de 27 anos de silêncio, recebi uma carta de 7 páginas da minha mãe. Chegou numa terça-feira de outubro, um envelope pardo, sem remetente no meio das contas. Meu nome, Helena, estava escrito numa caligrafia que eu nunca tinha visto, mas que meu corpo reconheceu com um arrepio. Eu tinha 30 anos e uma vida que construí com o cuidado de quem conhece os próprios defeitos. Um consultório de psicologia em Boa Viagem, um gato chamado Freud e uma especialização em traumas de infância. Uma ironia que só naquele momento se revelou por completo. Na casa do meu avô Augusto, onde cresci, falar sobre Marlene era proibido. Ela foi embora quando eu tinha 3 anos e virou um fantasma. Abri o envelope em pé na cozinha como se não sentar pudesse me proteger. Era tarde. A carta começava assim: Helena, se você está lendo isso é porque eu finalmente tive coragem, ou porque não tive mais tempo. Naquele instante, o chão que eu mesma pavimentei por 3 décadas desapareceu. O fim que a carta anunciava não era o da minha mãe. Era o fim da história que eu contei a mim mesma para sobreviver. A minha vida era um quebra-cabeça que eu montei com as peças viradas para baixo. A imagem não importava, desde que tudo se encaixasse. Eu era a psicóloga que ensinava aos outros a virar as próprias peças, mas as minhas permaneciam ali, foscas, anônimas. Eu me especializei em trauma infantil e meus colegas elogiavam minha vocação, minha empatia. Ninguém sabia que, em cada paciente, eu procurava a menina de 3 anos que ficou para trás. Aos domingos, eu almoçava na casa do meu avô, em Água Fria. A mesma casa, a mesma toalha de mesa, o mesmo silêncio no lugar onde deveria haver uma cadeira. Meu avô Augusto falava do time, da política, do calor. Minha tia Conceição falava das minhas primas, do trabalho. O nome de Marlene nunca era dito. Era um vácuo. Às vezes, tia Conceição me olhava por cima dos óculos com uma cumplicidade que eu não entendia. Um pedido de desculpa silencioso por um crime que eu não sabia que ela tinha cometido. E eu, a especialista em dinâmicas familiares, aceitava. Eu me tornei cúmplice do silêncio que me formou. Proteger meu avô da dor de lembrar se tornou mais importante do que entender a minha própria dor. Eu achava que era maturidade. Hoje só eu sei que era medo. O mesmo medo que fez minha mãe escrever aquela carta. No dia seguinte, dirigi até a casa dele com a carta no banco do carona. As ruas do Recife eram as mesmas, mas eu era outra. Cada semáforo vermelho era uma eternidade. Estacionei na frente da casa e o cheiro do jasmim no muro me atingiu como um soco. Era o cheiro da minha infância, o cheiro da mentira. Entrei sem bater. Vô Augusto estava na cozinha passando café. O mesmo ritual de 30 anos. Coloquei o envelope pardo na mesa de madeira. Ele não precisou ler. Ele viu meu rosto e seus ombros caíram. Você sabia? Minha voz saiu fria, clínica. Ele se sentou, demorou a responder. Você parou de perguntar, minha filha. Pensei que tinha ficado mais fácil. A justificativa dele, o amor protetor que ele sentia, era uma arquitetura do meu abandono. Vô, eu disse, me inclinando sobre a mesa. Parar de perguntar não é a mesma coisa que ficar mais fácil. Depois, fui até a casa da minha tia. Conceição abriu a porta e, antes que eu dissesse uma palavra, ela confessou: eu fiz errado. As palavras saíram com o peso de décadas. Ela me contou das fotos, dos telefonemas escondidos, do pacto de silêncio. Proteção que esconde a verdade não é proteção, é controle, ela disse chorando. Foi você que me ensinou isso sem saber. Naquele momento eu entendi. Toda a minha carreira, toda a minha vida, foi uma carta que eu escrevia para a minha mãe sem saber se um dia ela leria. E é aqui que eu preciso que você se inscreva no canal, porque o que eu fiz em seguida mudou tudo. Me diz nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa história. Voltei para o meu apartamento e o silêncio era mais denso do que o ar úmido do Recife.
As palavras do meu avô e da minha tia ecoavam na minha cabeça, não como desculpas, mas como o som de peças de dominó caindo, uma a uma, em uma sequência que começou há 27 anos. Sentei no sofá. Freud, meu gato, pulou no meu colo. Um peso quente e indiferente a tudo. Eu o acariciei no automático, mas meus olhos estavam fixos no envelope pardo sobre na mesa de centro. As 7 páginas que reescreveram minha vida inteira. A psicóloga em mim tentava assumir o controle, organizar os fatos em um diagnóstico. Depressão pós-parto não diagnosticada, um trauma que ela não soube nomear, um mecanismo de defesa primitivo. A fuga. Eu poderia escrever um artigo sobre isso, mas a filha, a menina de 3 anos que nunca existiu de verdade nos meus arquivos de memória, só sentia raiva, uma raiva fria, cortante. 27 anos. Ela teve 27 anos para encontrar um telefone, para mandar um único estou viva, mas ela só escreveu quando o tempo dela estava acabando. A generosidade do fim da vida, que conveniente. Olhei pela janela a linha do horizonte de boa viagem, as luzes dos prédios piscando, tantas vidas ali, todas com seus próprios buracos e remendos. A minha mentira era a de que eu não tinha um buraco, apenas um espaço vazio. Agora, a carta me mostrava que não era um espaço vazio, era um alicerce podre, e eu construí tudo em cima dele: meu consultório, minha especialização, a minha calma profissional. Tudo era uma reação a ela, uma tentativa de entender em outros o que eu não podia perguntar em casa. A hesitação era um veneno lento. Eu podia ignorar. Podia amassar aquela carta, jogá-la no lixo e seguir em frente. Ninguém saberia. Eu já era especialista em seguir em frente. Era o meu ofício. Mas seguir em frente com uma mentira é apenas andar em círculos. A imagem da minha tia chorando, confessando que eu mesma a ensinei sobre a tirania da proteção, não saía da minha cabeça. Eu, a especialista em quebrar ciclos de silêncio, estava presa no meu. Na sexta-feira, depois de uma semana sem dormir direito, eu li a carta de novo. E de novo. Sentei no chão da sala e pela primeira vez não analisei. Eu chorei. Um choro feio, silencioso, o tipo de choro que a gente guarda para quando não há mais ninguém para culpar. Então a psicóloga e a filha finalmente concordaram em uma coisa. A verdade, mesmo atrasada, exige uma ação. Peguei o celular. Meu dedo pairou sobre o número de São Paulo, o número dela. Mas não era para ela que eu precisava ligar. Não ainda. Liguei para meu avô. Ele atendeu no primeiro toque. Vô, eu vou até lá amanhã, faz o café. A frase não era um pedido, foi a conclusão de um laudo. Um laudo sobre mim mesma. Do outro lado da linha, o silêncio durou apenas um segundo, mas nele couberam 3 décadas. E então, a voz cansada do homem que me criou respondeu, quebrando o último pacto. Tá feito. No sábado de manhã, pela primeira vez em uma semana, eu acordei antes do despertador. O sol batia fraco no meu quarto e o ar parecia mais leve, mais respirável. A decisão, uma vez tomada, tinha me esvaziado da raiva. No lugar dela, ficou um silêncio frio e um alívio quase físico. Era como tirar um sapato apertado depois de um dia inteiro de pé. A tensão nos meus ombros, uma companheira de anos, havia simplesmente se dissolvido. Dirigi até a água fria, sentindo cada curva do caminho como se fosse a primeira vez. A casa do meu avô estava igual, com o mesmo cheiro de jasmim no muro e a pintura um pouco descascada na janela. Mas eu não era a mesma. Entrei. Vô Augusto estava na cozinha, ao lado do fogão. O cheiro de café fresco, a promessa cumprida, pairava no ar. Ele me olhou e vi nele o peso dos 27 anos de silêncio. Serviu uma xícara para mim, outra para ele. Sentamos na mesa de madeira onde eu tinha feito meu dever de casa por toda a funa infância. Eu não vou gritar, vô, eu disse, minha voz calma, a mesma que eu usava no consultório.
Eu só preciso entender. Do que você tinha medo? Ele desabou, não com lágrimas, mas com o corpo. Os ombros caíram, as mãos tremeram ao segurar a xícara. Ele falou do medo de me perder também, de que a verdade me fizesse odiá-lo, de que eu fosse embora como ela. Ele achou que o amor dele seria suficiente para preencher o vazio. E eu ouvi. Eu não interrompi. Eu não julguei. Eu apenas observei, como uma profissional avaliando acende a fratura na estrutura de uma família. A minha família. O resto do fim de semana foi um exercício de controle. Minha tia Conceição me ligou no domingo. Sua voz era um novelo de culpa e ansiedade. Você tá bem, minha filha? Seu avô me disse que você foi lá. Eu a acalmei com uma tranquilidade que a assustou. Estou bem, tia. Está tudo bem. Estava mentindo, claro. Mas era uma mentira estratégica, a minha primeira mentira consciente nesse jogo. A verdade é que a fachada estava pesando. Na segunda-feira, durante uma consulta por vídeo, uma paciente me descreveu a angústia de descobrir um segredo familiar. Ela chorava, e eu, com a minha máscara de gelo, a guiava pelas etapas do luto, da raiva, da aceitação. Cada palavra que eu dizia para ela era uma faca de dois gumes. Você não pode controlar o que eles fizeram, eu disse a ela, mas pode controlar o que você faz com a verdade agora. Naquele momento, precisei desligar minha própria câmera por um segundo, sob o pretexto de uma conexão ruim. O ar me faltou. Manter essa calma, essa distância clínica, é a coisa mais difícil que eu já tinha feito. O que me sustentava não era a força, era uma frase, a confissão da minha tia, que se tornou meu mantra secreto. Proteção que esconde a verdade não é proteção, é controle. Eu a repetia em silêncio, como uma oração. Eles tiveram o controle por 27 anos. Agora, pela primeira vez, era eu quem controlava o fluxo de informação. Era eu quem decidia o próximo passo. E essa sensação de poder, fria e absoluta, era a única coisa que me mantinha de pé. 2 semanas se passaram. O aniversário de uma prima se tornou o palco perfeito para o primeiro teste da minha nova identidade. O almoço de domingo na casa do meu avô, antes um ritual de silêncio previsível, agora era um campo minado. Todos estavam lá: primos, tios, os agregados. O cheiro de carne assada e a conversa alta eram os mesmos, mas a corrente elétrica por baixo de tudo era nova. Eu me movia entre os convidados com um sorriso calmo e um copo de suco na mão. Uma atriz. Meu avô mal me olhava, focado no jogo de futebol na TV com um volume mais alto que o normal. Minha tia Conceição não saía da cozinha, alegando uma súbita necessidade de organizar potes. Eles estavam apavorados, e pela primeira vez eu entendi o poder que o meu silêncio exercia sobre eles. O risco veio de onde eu menos esperava. Minha prima, a aniversariante, abriu um dos presentes. Era um porta-retrato digital. A primeira foto a aparecer era uma dela, com a mãe, minha tia. Ah, mãe, te amo, ela disse, abraçando Conceição. Ainda bem que a gente tem 1000 fotos juntas. Imagina não ter nenhuma foto com a sua mãe. O silêncio na sala foi instantâneo. Durou 2 segundos, mas pesou 2 toneladas. Todos os olhos se viraram para mim. Era um reflexo, uma curiosidade mórbida da qual nem eles se davam conta. Senti o calor subir pelo meu pescoço. Era o momento. Eu podia explodir, podia chorar, podia sair da sala. Em vez disso, eu dei um gole no meu suco. Sorri para minha prima. É lindo, Carol. Use bastante. Minha voz saiu perfeitamente nivelada. Clínica. A sala voltou a respirar. Meu avô soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Tia Conceição quase deixou um prato cair na cozinha. Eu tinha ganhado. Mas o gosto da vitória era amargo, metálico. Eu não estava apenas atuando. Eu estava me tornando a diretora do teatro de fantoches da minha própria família. Naquela noite, a máscara começou a rachar.
O peso do que eu estava fazendo me atingiu não como um pensamento, mas como uma necessidade física, uma urgência. Dirigi de volta para ser na casa do meu avô. A festa tinha acabado. Apenas ele e tia Conceição estavam na sala, limpando a bagunça em um silêncio exausto. Esqueci um livro no meu antigo quarto. Eu menti. Eles apenas assentiram. Subi as escadas que me levaram da infância à vida adulta. O quarto estava quase igual. Meus livros da faculdade na prateleira, a mesma colcha na cama. Mas eu não procurava um livro. Fui direto ao guarda-roupa. No fundo, atrás de caixas de sapatos vazias, havia uma mala pequena e empoeirada. Eu nunca tive coragem de abri-la. Dentro, meu avô tinha guardado as poucas coisas que ela deixou para trás. E lá estava. Um vestido amarelo, de algodão barato, pequeno demais para qualquer memória que eu pudesse ter. Eu o peguei. O tecido era fino, quase gasto. E pela primeira vez em 27 anos, o cheiro dela, um perfume de lavanda e poeira, me atingiu. A psicóloga Helena Vasconcelos Rios, especialista em trauma, desapareceu. A menina de 3 anos, a que ficou, finalmente teve permissão para sentir. Sentei no chão, abracei aquele vestido minúsculo e chorei. Um choro mudo, convulsivo, que vinha de um lugar que a terapia nunca alcançou. Era o luto por uma perda que eu nunca soube que tinha o direito de sentir. Ouvi passos no corredor. Helena, está tudo bem aí? A voz da minha tia, abafada pela porta. Prendi a respiração. Engoli o choro. Minha voz saiu rouca, irreconhecível. Tudo, só poeira. Ela hesitou. Quer ajuda? Não precisa, tia, já achei. Guardei o vestido de volta na mala como se guarda uma prova de crime. Fechei a porta do quarto e desci. Sozinha, de volta no meu carro, eu admiti em voz alta para o silêncio. Isso é mais difícil do que eu pensei. Eu estava usando o controle, a arma deles, para buscar a verdade. Mas o controle me isolava, me transformava em uma versão fria de mim mesma. E eu não sabia se, no final de tudo, eu conseguiria me reconhecer. A primeira coisa que fiz depois de ler a mensagem da minha tia foi respirar fundo. Uma única vez. Então meu dedo desceu. Recife, São Paulo. Assento 12A, janela. O e-mail de confirmação da companhia aérea chegou em menos de 10 segundos. Eu fiz uma captura de tela. Abri a conversa com meu avô e enviei a imagem, sem nenhuma palavra. Repeti o processo para minha tia. O silêncio que se seguiu durou exatamente 1 minuto e 14 segundos. Foi o tempo que eles levaram para entender que o jogo havia mudado de tabuleiro e que eu era a dona das peças. O telefone tocou. Era a tia Conceição. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo. Era meu avô. O nome dele brilhando na tela. Aquele nome que por 30 anos foi sinônimo de segurança, de porto seguro. Agora era o som do pânico. Senti o meu coração bater mais forte, não de medo, mas como o motor de um carro que finalmente engata a marcha certa. O corpo se preparando para uma velocidade. Eles estavam com medo por mim, eu sei. Mas pela primeira vez, o medo deles não era o meu. Atendi na terceira chamada dele. Helena! A voz do outro lado estava frágil, quebrada. Oi, vô. Minha voz saiu firme, sem esforço. Não faça isso, minha filha. Era um apelo. A última tentativa de manter a porta do passado trancada. O voo é amanhã de manhã, eu respondi, olhando a confirmação na tela do computador. Eu só queria que o senhor soubesse por mim. Do outro lado da linha, o som de um homem perdendo o controle que ele nunca soube que tinha. Eles não demoraram a chegar. Menos de 1 hora depois, a campainha tocou. Eu já esperava. Abri a porta e eles estavam ali, meu avô e minha tia, parados no corredor do meu prédio como dois estranhos. As feições cansadas, os olhos assustados. Dei espaço para que entrassem. Eles olharam para o meu apartamento, para minha vida, com vista para o mar.
a vida que eles me ajudaram a construir para que eu nunca precisasse olhar para trás. Nós viemos te impedir, disse minha tia, a voz baixa, quase um sussurro. Meu avô se sentou no sofá, as mãos nos joelhos, o corpo curvado. Isso vai te destruir, Helena. Eu fui até a cozinha servir um copo d'água para mim. Minhas mãos não tremiam. Olhei para eles, o homem que me criou e a mulher que foi minha substituta de mãe. Destruída, eu já fui, eu disse, minha voz cortando o ar da sala. Eu só não tinha a certidão de óbito. A carta dela foi a minha certidão de óbito. Tia Conceição começou a chorar. Nós só queríamos te proteger. Eu sei, eu respondi, e pela primeira vez havia calor na minha voz. Mas a proteção de vocês tinha um preço muito alto. O preço era eu, a verdadeira eu. Fui até meu quarto. Minha mala de mão pequena já estava pronta ao lado da porta. Peguei-a. Freud se enroscou nas minhas pernas como se soubesse. Fiz um carinho nele. Voltei para a Unisala. Não é sobre vingança ou sobre perdão, eu disse, olhando nos olhos de cada um. É sobre identidade. Eu preciso saber de quem eu herdei os olhos. E o medo. Meu avô levantou o rosto, as lágrimas escorrendo em silêncio. Fique, minha neta, por favor. Eu me aproximei e beijei sua testa. Um beijo de despedida. Eu preciso ir, vô, para talvez um dia conseguir voltar. Abri a porta e saí, deixando-os para trás no meio da minha sala, no meio dos destroços do silêncio que eles construíram para me salvar. E agora eu estou aqui. É sábado de manhã. O sol bate na minha sala. A vista para o mar que eu mesma me dei parece uma pintura estática. Na minha mão, o celular. Na tela, a lista de voos de Recife para São Paulo pisca. Cada linha daquela lista é um universo de possibilidades, um futuro que eu não sei desenhar. Meu dedo paira sobre a tela, suspenso entre a vida que eu conheço e a mulher que me deu os olhos. 27 anos de silêncio cabem no espaço de 1 milímetro entre a minha pele e o vidro frio do aparelho. A psicóloga em mim calcula os riscos, o reencontro, a decepção, um novo abandono. Mas a filha, a menina que abraçou um vestido amarelo no escuro, só quer saber. E então, o celular vibra, uma luz verde pisca. A mensagem é da minha tia Conceição. Abro, e as palavras dela são o empurrão que faltava. Ela perguntou se você leu. Eu disse que sim. Ela disse obrigada, só isso. Obrigada. A gratidão de uma mulher morrendo por ter sido finalmente ouvida. Não é um pedido de perdão, não é uma exigência. É um ponto final que ela não teve coragem de colocar. Fecho os olhos. O som das ondas lá fora, o som da minha vida construída parece distante. E quando abro os olhos de novo, a dúvida se foi. Meu dedo desce em direção à tela. E é aqui que eu estou, neste exato instante, no limbo. E eu preciso te perguntar de verdade. O que você faria no meu lugar? Você apertaria o botão? Você iria até São Paulo para olhar nos olhos da mulher que te abandonou, mas que também te deu a vida? Me diz o que fazer. Me julga. Me responde nos comentários. Porque pela primeira vez, a especialista em histórias alheias não sabe como terminar a própria.